Fala jovens, Sigor Vieira aqui. Hoje, dia 5 de setembro, eu tô completando 10 anos como programador. 10 anos atuando com programação de forma profissional, né? Por assim dizer. Que até então, por exemplo, eu comecei a programar com 16, mas eu nem conto necessariamente essa parte porque eu fazia coisas muito pequenas, era tipo, sei lá, RPG Maker, somente pra brincar e me divertir. Mas enfim, eu reuni aqui, né, algumas das 10 lições talvez que eu acho muito importante ou fizeram sentido para mim durante, né, minha caminhada como desenvolvedor de software. Então, começar com algumas delas, por exemplo, critique menos e ouça mais. Eu acho que, principalmente quando a gente é júnior, é, a gente tem muitas certezas e poucas dúvidas, né? Quando a gente é novo também, a gente tem ainda mais certezas e poucas dúvidas, né? Então, geralmente, quando você entra num projeto, você vê, tipo, um monte de coisas que, às vezes, o código, tipo, sei lá, não tá bom, a estrutura de pastas, a arquitetura das coisas não tá boa e você já quer mudar tudo, né? E aí você não para pensar que aquelas coisas do jeito que estão naquele momento fizeram você inclusive estar ali, né? Muita gente já entra na empresa, critica tudo que tem, né? E não necessariamente pensa, aquela empresa chegou até ali sem você tendo aquilo. Então talvez, né, seria interessante você ouvir mais a respeito sobre o que é aquele produto, aquele serviço e tudo mais, como que você pode contribuir melhor, né, para aquele código e só então, né, pensar em formas que sejam realmente claras e concisas, que façam sentido para o produto e em como você pode contribuir. O próximo tópico é ler mais e sobre tudo um pouco. Eu recebi essa dica de um grande professor chamado Marcelo Black, que inclusive tem um outro vídeo que eu conto a respeito disso, né? Que ele disse em uma determinada aula que, poxa, leiam de tudo, sobre tudo, né? Por quê? Porque querendo ou não, a nossa área ela não é fim para nada, ela é meio para muitas coisas. Então, a gente como desenvolvedor de software, a gente não é fim para nenhuma área. Você vai desenvolver software, sei lá, para um pessoal que trabalha com jurídico, ó, galera que trabalha com contabilidade, empresa que atua no setor de e-commerce, no setor de varejo, né? É, poxa, você vai desenvolver software para games, você vai fazer N coisas em que você é meio, mas você não é necessariamente fim para nada. Estude a base e seja bom nela. Eu aprendi a duras penas, né? Tipo, que era interessante você ter conhecimento sobre as coisas. Então, quando você, sei lá, escolheu uma linguagem de programação, cara, seja bom naquela linguagem de programação. Veja, né, qual linguagem que faça sentido para o mercado, mas seja bom naquilo, seja extremamente bom naquilo. Busque conhecer, né? Minha mãe fala que tipo estudo é a única coisa que faz você alcançar um próximo nível. Então seja bom, estude algoritmo, cara, estude o básico, né, sobre a linguagem de programação que você tá fazendo, as múltiplas coisas que aquela linguagem ou framework, né, possui e seja extremamente bom para você ser competente nela. Próximo, as coisas na vida não são feitas em dias, demoram-se anos. Essa é principalmente porque muita gente vê, né, tipo, vê aqui YouTube, vê TikTok, vê não sei o que e acha que, tipo, o maluco que tá, sei lá, ganhando em dólar, em euro, aquilo é da noite pro dia. Não é. Muito do que a gente faz demora-se anos para você atingir e atingir com perfeição, porque ainda tem essa, né? Porque às vezes o cara quer entrar na área de desenvolvimento de software, quer começar a programar, quer ganhar em dólar e quer fazer isso em 6 meses. Cara, não é que não exista, mas isso é a exceção da exceção, entendeu? Então, assim, trabalhe duro, trabalhe firme, saca? Corte cedo, faça as coisas valerem a pena e aí sim você tipo vai conquistar coisas que são mais duradouras durante a sua vida, né? Próximo ponto, saiba dizer não. Saber dizer não
é uma das coisas que eu admiro em muitas pessoas, e que eu busco trazer para mim. Porque o sim, cara, ele te prende. O não, ele é libertador. Então, quando você diz não para determinadas coisas, né, você se torna livre para escolher mais e livre para tomar, às vezes, melhores decisões. Então, por exemplo, pô, chega uma feature, o pessoal fica falando que, poxa, aquela feature é extremamente necessária. E às vezes falta, né, aquele ponto. Às vezes a feature pode até ser necessária, mas às vezes não tem necessariamente o subsídio, né? Não tem alguma outra parte que precisa ser desenvolvida antes, não tem pessoal para desenvolver determinada feature, né? Porque às vezes não é somente o trabalho de uma pessoa, mas de várias pessoas. Então, às vezes precisa de um certo conjunto de coisas para que uma feature às vezes saia. E você saber dizer não, ou saber ser polido no sentido de falar, olha, vamos pensar, né, em fazer essa base, depois essa, né, separando as coisas, sei lá, em marcos, né, tipo, vamos fazer esse marco, esse outro, e aí a gente vai entregando algo de valor. Ter essa sapiência, né, esse discernimento, eu acho que te ajuda muito. Então, saber dizer não, né? Saber dizer não para as coisas que vêm urgentes demais é algo que te poupa dor de cabeça, porque às vezes você vai criar na outra pessoa a expectativa de que aquilo que você disse sim vai ser entregue. E aí no final você não consegue entregar. E aí fica aquela quebra de expectativa que é ruim no final do dia para você, para o time, para todo mundo. Então, saber dizer não é importante. O próximo ponto é um pouco mais pessoal a mim. Cuide do seu espírito, corpo e da sua família. Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus. Eu não necessariamente ligo se as pessoas creem no que eu creio ou não, mas Deus para mim é algo muito importante. Então, vem para mim essa camada, né, de tipo, poxa, eu preciso ter um bom dia com o meu Deus, eu preciso ter a primazia do meu dia com o meu Deus, e eu preciso cuidar do meu corpo. Porque se eu cuidar bem do meu corpo, eu consigo cuidar da minha família. Então, essas coisas para mim são importantes e eu acredito piamente que essas coisas que me trouxeram até aqui. Trace objetivos claros na sua carreira. Esse é um ponto muito importante porque muita gente entra dentro da área de tecnologia somente pelo dinheiro e não pensa no desenvolvimento da sua carreira, naquilo que a pessoa quer fazer de fato, né? Poxa, eu vou ser um júnior, depois um pleno, um sênior, vou atuar como product manager, vou ser um tech lead, vou ser um principal engineer, vou ser um staff engineer, vou atuar cada vez mais com relação ao produto, o que eu vou fazer na minha carreira? Esses são pontos muito interessantes. Eu acredito que traçar objetivos e entender melhor como progredir na carreira te evita que as pessoas escolham por você. Porque nem sempre as pessoas escolhendo por você vai ser uma boa opção. Então, escolher você e traçar objetivos para você atingir marcos dentro da sua carreira, né, pontos dentro da sua carreira, faz todo sentido para que você progrida e tenha uma carreira mais estável. Assuma responsabilidades pelos seus erros, compartilhe os seus feitos. Assumir responsabilidade é aquela coisa de você ter o ownership, né? De falar assim, olha, isso daqui é meu. E mais do que isso, né? Na medida que você erra e você vai errar, não entenda mal. A gente, dentro dessa profissão, a gente vai errar. Você vai errar e vai errar várias vezes. E você vai ter que lidar com os erros, né? Só que a sua postura frente aos erros, ela dependendo de como for, né, te torna melhor. Porque ao invés de você encontrar culpados para os teus erros, né, você fala assim, eu errei, vamos resolver. O vamos resolver já te abre um caminho muito maior, entendeu? E fora que cria um senso de confiabilidade nas pessoas muito grande. Então, pare para ver as coisas e fale assim, pô, errei, ou erramos, né? Vamos resolver. E foca em resolver as coisas. Isso é ótimo. E quando você resolver, dê honra a quem merece honra. Pô, as pessoas que trabalharam contigo te fizeram ali melhor, né? Te ajudaram a resolver o problema. Elogie, né? Faça
ser visto as pessoas que trabalharam com você, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente faz as coisas com outras pessoas. Software ninguém produz só, né? Software de grande escala, dificilmente alguém produz só. Então, claro que tem um ou outro aí que produz sozinho, mas são exceções. Então, software de grande escala, cara, dê honra a quem merece honra e assuma os seus erros. Aprenda sobre finanças, como gerir o seu dinheiro. Esse eu acho que é um ponto muito forte, principalmente para quem está adentrando na área, né? E começou a ganhar muito mais do que a média, por exemplo, do Brasil. Porque se você, por exemplo, ganhar acima de 4 mil reais, você ganha acima de provavelmente 50% da população, pelo menos aqui no Brasil. Então, você ganha muito dinheiro, né? E às vezes o dinheiro deslumbra as pessoas. Então, aprenda sobre finanças, aprenda como gerir o seu dinheiro, aprenda a ter responsabilidade sobre o seu dinheiro, entendeu? E faça com que o seu dinheiro trabalhe por você. Faça com que você possa, né, um dia não depender necessariamente do seu trabalho, mas que o seu trabalho dê frutos e você viva dos frutos do seu trabalho. Eu acho que esse é o mais importante. Então, aprenda sobre finanças, aprenda como gerir o seu dinheiro. Não te meta uma algema dourada, né? Que é quando você ganha tanto dinheiro que você precisa continuar trabalhando para poder pagar um custo muito alto de vida que você não tem dinheiro necessariamente para poder pagar porque você está atolado de dívidas, né? Isso acontece em outras profissões, por exemplo, medicina. Tem muitos médicos que você vê que o cara tem, sei lá, 60 anos e está lá tendo que trabalhar porque ele precisa pagar o custo de vida dele. Então não faça isso, não meta uma algema dourada nos teus pulsos. O último ponto é: network te abre portas que você nunca imaginou. Então, crie bons relacionamentos, né? Crie bons relacionamentos. Conheça as pessoas, converse com as pessoas, ouça as pessoas, né? Entendam, né? Eu converso muito com o primeiro também. Ouça as pessoas, entendam como elas trabalham, como elas são. Crie bons relacionamentos, sabe? Traga pessoas com as quais você queira dividir novos projetos, né? E, inclusive, algumas das melhores amizades que eu tive foram através de network e são pessoas que depois fizeram com que eu fosse para outras empresas, me indicaram para outras empresas e me ajudaram a crescer na vida. Então, network é uma chave importante. Bem, esses são, digamos, meus conselhos, né, dos meus últimos 10 anos como desenvolvedor de software. Talvez tenham mais outros, né? Mas, e se você tiver algum outro conselho, né? Se você já tem essa quantidade de tempo ou não, né? Se você tiver um conselho interessante, coloca aqui nos comentários, a gente vai lendo. E eu acho que é isso, por hoje é só. Grande abraço e até mais. Não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo, tá bom? Grande abraço e até mais. Valeu!